Eu sou Bárbara, moro aqui no Vale do Aço, em Ipatinga, tenho 39 anos, sou professora, empreendedora e atleta de corrida de rua. Eu nasci em Nova Era, sou novaerense, uma cidade do interior, uma cidade menor. Passei a minha infância lá, eu vim morar em Ipatinga com 18 anos. E quando eu penso na minha infância, eu lembro que me marcou assim, tal. Eu tive uma infância muito livre. A gente cresceu, eu e meus irmãos, tem 3 irmãos. Nós crescemos em sítio, em fazenda, assim, meu pai sempre tomou conta de sítio. Então, o que me vem assim, eu com meus irmãos brincando livremente, nós éramos muito independentes desde cedo. E na minha adolescência, comecei a trabalhar muito cedo, assim. Então, acho que foi desde nova já ter um espírito muito independente. Na adolescência já trabalhava também. Eu fui babá, eu comecei a ser babá com 9 anos, né? Brincando assim, mas já com a responsabilidade ali de cuidar das criancinhas. Na minha adolescência também já fui trabalhando, então foi legal. Foi muito bacana a minha adolescência, a minha infância e assim, de independência mesmo, já pensando assim no futuro, em responsabilidades, mas nada que me causa, ai meu Deus, eu não tive adolescência, não aproveitei, não, era legal, mas foi leve, foi enriquecedor. Eu sempre gostei muito do movimento, assim, na escola. Eu adorava educação física, não porque eu não gostava das outras matérias. Mas era porque assim, era um momento ali de muita interação com os amigos e tudo. E eu não corri na minha infância, só corri da minha mãe e do meu pai. Né? Brincadeira assim. Mas não corria na minha infância, não corri na minha adolescência. Na escola eu praticava handball, eu era apaixonada com handball, adorava handball. E pratiquei na infância, no fundamental e também no ensino médio. E a corrida, como que a corrida entrou na minha vida? A corrida entrou na minha vida ali com 29, 30 anos, porque eu trabalhei com uma amiga que era minha coordenadora na empresa e ela corria. Então, e eu sempre achei muito legal correr, eu via nos filmes as pessoas correndo, nossa, que chique, pessoa correndo e tal. Eu achava chique e difícil. E aí, quando eu vi a minha amiga que corria, quando eu a vi e ela participava de provas, eu lembro que ela chegou na empresa, ela tinha participado da Pampulha, eu lembro que ela estava dolorida, eu falei, gente, mas deve ser muito legal correr 18 quilômetros. E aí começou a entrar, assim, a corrida, aí eu engravidei da minha segunda filha e logo depois que eu tive a minha segunda filha, eu voltei para a atividade física, eu voltei caminhando e eu me arrisquei, falei, gente, eu vou correr, eu caminhava, eu falei, eu vou tentar correr. Porque quando a gente não corre, quando a gente vê as pessoas correndo, a gente acha difícil. A gente fala, não, deve ser muito difícil. E isso é uma experiência que quem não corre hoje relata para mim a mesma dificuldade que eu achei que era. Então eu comecei meio assim, com medo, não, eu vou começar a correr. E aí eu caminhava e trotava e tal, e foi fluindo, tanto é que eu fazia volta no quarteirão de 4 quilômetros caminhando, então rapidamente assim, eu já estava fazendo essa volta totalmente correndo. E corri, e aí eu fiquei correndo sozinha durante um ano e pouquinho, e logo, e bem depois que eu fui ter contato com a corrida mais profissional mesmo, com competições. E aí eu trabalhava numa escola e eu tinha um amigo lá que a gente conversava, ele é professor de educação física, então a gente conversava ali sobre várias coisas e aí a gente começou a falar de corrida. Eu falava com ele o tanto que eu corria e ele falava assim, nossa, Bárbara, você corre muito bem, mas eu não entendia qual era esse muito bem. E ele me chamou assim durante o ano, acho, se não me engano, de 2016, que a gente trabalhou juntos. Ele falava, nossa, vamos participar de uma prova e tal, e eu tinha compromisso, não conhecia, então acabava que eu fui protelando. Aí quando foi no final do ano,
eu falei assim, gente, vai dar para eu ir nessa prova. Aí falei com ele, o Emerson, tem inscrição ainda? Aí ele falou que tinha. Aí eu fui lá despretensiosamente correr. E aí era uma corrida de 5 quilômetros. E aí simplesmente saí correndo atrás do povo lá e tal. E quando eu cheguei, ele falou comigo assim, Bárbara, eu acho que você pegou categoria. Eu, como assim? Que categoria? Que é isso? Porque para mim corrida, quem ganhava era quem chegava em primeiro lugar apenas e acabou. Só que aí tem, né, dividido por categorias de idade. E realmente nesse dia eu ganhei o primeiro lugar na categoria e tal. Eu lembro que eu liguei pro meu marido e falei assim, aqui, eu ganhei um troféu. Aí tinha quantas pessoas na corrida? E aí, porque, tipo, como assim, né? Você vai correr e já ganha um troféu. E aí eu falei com essa amiga minha, que foi a minha amiga lá de trás, que eu me inspirei nela. E ela falou assim, nossa, Bárbara, não, que legal, entra numa assessoria. E aí eu entrei numa assessoria e fui participando das corridas. Aí essa primeira corrida eu fiquei meio assim. Aí teve um evento grande aqui na cidade, que é o X-Terra. E aí eu participei dele, ganhei em primeiro lugar geral. Tinha pessoas de vários lugares aqui. E aí eu ganhei, e aí foi essa virada de chave que eu falei assim, uai, agora eu tô mais acreditando em mim, assim, na minha habilidade mesmo de corredora para competição. Então foi nesse momento aí que deu essa virada de chave. Eu tenho uma rotina de treinos que são 3 a 4 vezes na semana, que são os treinos de corrida, fora os treinos de força, né, de fortalecimento, que são muito importantes, 2 vezes na semana. Tem a rotina aí de mãe, de dona de casa, de profissional. Então eu tento agregar isso tudo à minha rotina de atleta. É difícil, é difícil. Para isso, né, o que ao longo desses anos foi importante nessa jornada, né? Os patrocínios e os apoios. Hoje eu conto com apoiadores e patrocinadores, que foi uma estratégia também da minha mentoria, que eu faço uma mentoria, a gente né, teve essa estratégia mesmo para a minha profissão ali de atleta, de corredora. E tem Bolsa Atleta também hoje aqui, né? 100 pessoas de Patinga, elas são contempladas com o auxílio do Bolsa Atleta, então nós tivemos o primeiro contato esse ano. E isso nos enriquece no nosso treino, nos possibilita de treinar, de participar de mais competições, de poder investir em materiais para a nossa performance, em suplementos. Eu acho que a gente tem evoluído muito na questão da mulher poder olhar para ela, né? Assim, olhar mais e sem julgamento, e sem julgamento, acho que o pior julgamento é o nosso mesmo pra gente. A gente achar que não tem direito, a gente achar que tá errada, a gente achar que a gente está sendo menos para a nossa família porque a gente está cuidando da gente. E quando a gente cuida da gente, a gente pode ser melhor para a nossa família ainda, a gente pode ficar ali, servir melhor, né? Porque quando a gente faz algo para a gente, não significa que a gente vai deixar de servir a nossa família, né? Que para mim, a minha família é uma das coisas mais importantes para mim, para minha vida. Então, eu sempre tive apoio da minha família. Né? É difícil para a mulher, é difícil conciliar. Eu não posso falar assim, não, que é super fácil, que dá para conciliar, que todos os dias que eu saio para treinar ou para fazer, realizar alguma competição, eu saio com a minha casa toda redondinha e tudo certinho. Não, eu saio para treinar, para competir, às vezes com a minha casa super de cabeça para baixo, né? Com muitas coisas para fazer. Então é importante a gente ter um apoio. Eu conto com o apoio do meu marido, eu conto com o apoio dos meus filhos, né? Eu tenho um Bento que tem 4 anos, mas eu tenho as meninas que já são maiores, então elas me ajudam muito também. Às vezes minha mãe, meu pai, às vezes meus irmãos, um amigo sempre ajudou. Então acho que tem as dificuldades, mas a gente não pode deixar ser engolidas pelas dificuldades, assim, e nem deixar de acreditar que nós somos capazes, porque não somos capazes, assim. Quando eu me descobri corredora,
com quase 30 anos, assim, eu mesma fiquei surpresa comigo, porque assim, eu nunca me imaginei corredora. Eu nunca me imaginei já ter alcançado as coisas que eu alcancei no esporte. O esporte me trouxe muitas coisas legais, não só títulos, mas me enriqueceu como pessoa, me amadureceu. O esporte, ele tem a questão de você ganhar e perder, e isso não é só no esporte, é na nossa vida. Então isso nos fortalece para a nossa vida, para o nosso dia a dia mesmo. Então assim, eu vejo o esporte, necessariamente eu vejo a corrida, né, que é o esporte que eu mais pratico, como assim, como uma coisa maravilhosa. Como eu no início eu ficava assim, nossa, fulano, você tem que correr, não, você tem que... E depois eu falei, gente, peraí, é uma descoberta minha, que eu quero que todo mundo passe, que todo mundo experimente, porque é muito bom. Hoje mesmo eu tive um relato de uma conhecida minha que está iniciando na corrida, e eu fiquei assim até emocionada, que ela falou assim, Bárbara, eu tenho sensações na corrida que eu tenho descoberto, que são maravilhosas. Então assim, eu falei, não, que bacana, me emocionei de ouvir o relato dela, e ela está começando na corrida, então fiquei super feliz, porque é isso, é você ver o poder de transformação que vem de dentro para fora, aquele bem-estar, aquela sensação de leveza, de momento com você mesmo. Então assim, é muito bom. Sou suspeito para falar. Quando eu comecei a correr, eu me senti um pouco assim, como que eu digo? Eu sempre via relatos, depoimentos de pessoas assim que começou a correr, nossa, com histórias assim, histórias marcantes, histórias de superação, histórias de, nossa, a corrida me tirou de uma depressão, a corrida me ajudou após um divórcio, a corrida me ajudou a vencer um problema de saúde, a corrida transformou isso aqui. E quando eu comecei a correr, eu ouvia muito isso. E eu me senti um pouco deslocada, porque eu vim para a corrida com tudo bem, eu simplesmente entrei na corrida para ser uma outra forma de atividade física, para manter a forma ali, né? Saúde depois da minha terceira gestação, não, minha terceira não, depois da minha segunda. E aí eu falei assim, gente, peraí, todo mundo tem uma história assim. Eu ficava assim, nossa, eu não tenho uma história impactante, por que eu vim para a corrida? Eu simplesmente fui. E aí, durante o tempo que eu fui vivenciando a corrida, e nesses 10 anos eu cheguei em uma conclusão. A corrida, ela ela não me curou de uma depressão, ela não me curou de uma crise de ansiedade, ela não me tirou de nenhum buraco, mas eu vivencio a corrida todos os dias como quem não me deixa cair no buraco, quem não me deixa ir para uma crise, para uma tristeza profunda nos momentos difíceis, quando eu estou ali, né, enfrentando as minhas batalhas diárias que todo mundo tem. Então eu falei assim, um dia refletindo, gente, a corrida, ela não me tirou de lugar nenhum, mas ela não me deixou cair e não me deixou chegar ao fundo do poço, que lá atrás eu ouvia as pessoas relatando que a corrida tinha tirado elas. Então eu ouvi um outro lado da corrida que eu não ouvia, um lado da corrida não deixar você cair. Então, quando eu falo assim das sensações que a corrida provoca e os benefícios dela, eu chego a emocionar, porque é isso, é muito íntimo o que ela vai transformar em você, porque nós vivemos, né, todo mundo tem aí as suas dores e delícias diariamente, e são individuais. No grupo que eu tenho, que a gente ouve muitos relatos, a gente ouve, e realmente eu consigo ouvir esses depoimentos das pessoas assim com muito ênfase mesmo, né, cara? Nossa, Bárbara, eu participei de uma primeira corrida e nossa, que sensação, e eu quero participar de mais corridas. E o grupo que a gente tem, vou falar um pouquinho dele,
que chama Sem Pressa, que ele não tem cunho competitivo, quando a gente criou, e eu fui vendo como que ele é importante por isso, porque ele tira um pouco desse cunho competitivo que hoje a corrida ocupou. Aí você fala assim, nossa, mas você vem da competição? Sim, eu vim da competição. Mas antes de participar de competições, eu era uma corredora recreativa. E ser corredor recreativo, ser uma corredora recreativa, é muito bom também, tem o seu valor. Então hoje, o que nós devemos tomar muito cuidado? Da gente não tirar o valor e o lugar de quem é corredor recreativo e não colocar no pedestal só o corredor competitivo. Porque nem todo mundo quer participar de competição, nem todo mundo quer treinar para melhorar tempo, nem todo mundo quer treinar para participar de provas, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, né, elas estão ali simplesmente para vivenciar as sensações que a corrida traz sem cunho competitivo. Correr, né, essa massa de corredores, esse tamanho que a corrida alcançou, eu creio que é porque mesmo, por ser fácil acesso, fácil começar. Você corre em qualquer lugar, né? Eu sou apaixonada porque qualquer lugar que eu tô, eu levo meu tênis e eu corro, né? Se não tem como correr, eu caminho, eu troto, mas, né? Então, assim, a corrida, ela possibilita você em qualquer lugar, você praticá-la, né? Desde que tenha condições favoráveis para isso. De noite, de dia, no sol, na chuva, enfim. E ser acessível, é acessível para você ser corredor recreativo, né? Quando você começa, quando você quer ir para a competição, já não passa a ser tão acessível, né? Assim, a gente falar a verdade seja dita, já não passa a ser mais, porque se eu faço treinos intensos, se eu treino muitos quilômetros por mês, o meu tênis desgasta mais. E se o meu tênis desgasta mais, então eu preciso comprar mais tênis. Um tênis não vai ser suficiente. E não é aquele tênis ali para eu correr, para eu performar, não é um tênis assim, pode comprar um tênis ali comum. Não dá para ser. O tênis, ele precisa de ter um amortecimento, ele não precisa ser o tênis mais caro da vida. Mas também não dá para ser o tênis que eu faço a caminhada, né? Então eu vou trocar de tênis mais vezes, né? Aí você investe em um relógio, você investe em roupas adequadas, em proteções, em suplementos. Então, assim, tem um custo, existe esse custo da gente ser corredor profissional, da gente performar, sim, mas ser corredor recreativo é acessível. Sobre as competições, hoje eu tento fazer um calendário de competições mais enxuto, né? Eu já fui uma pessoa que corri provas praticamente quase todos os finais de semana, que corro em outras cidades, outros estados, ainda corro, mas hoje eu fui aprendendo com o passar do tempo a fazer esse calendário mais enxuto, até por causa da minha rotina, por causa da minha família, porque eu amo a corrida, mas eu também tenho a minha família que precisa de mim, eu tenho as minhas demandas. Então, quando eu participo de uma competição no final de semana, a competição não é só naquele dia. Aquela semana é voltada para aquela competição, o meu final de semana é voltado para aquela competição, eu preciso de um descanso. Então, acaba que a minha família, ela acaba participando de tudo isso, porque, por exemplo, se eu faço uma competição no domingo, no sábado tem que ser um sábado mais tranquilo, não posso fazer compromissos, aí depois da corrida também a gente está cansada e não dá para fazer muitas coisas, então acaba que a minha família vivencia isso comigo. Então eu cheguei à conclusão que eu não que eu não poderia ocupar todos os finais de semana também, né? Não seria justo com eles. Eu já percorri aí do 1 aos 42 quilômetros, né, nesses 10 anos de corrida. Participo de provas de 5, 10, 12, 15, 18, 21 e 42 quilômetros, que foi em 2023, que foi a minha primeira maratona.
e foi assim um dos processos mais desafiadores mesmo. A preparar para a maratona é um processo desafiador. Eu falo que nem para mim não foi nem tanto chegar e fazer a maratona, mas foi todo o processo, o ciclo de maratona. Quando eu fiz a minha maratona, o Bento, o meu menino, eu ainda amamentava, então tinha toda aquela rotina, às vezes acordava à noite, ele era bebê ainda, né? Então foi desafiador, mas foi um período de muito crescimento, foi muito legal. Gostei de fazer a maratona, mas eu entendi que a maratona, para mim, ela precisa ser feita num período que eu possa me dedicar mais a esse ciclo, por ser um período que exija mais um descanso, né? Porque você correr 30 quilômetros aí, então você precisa de ter um descanso durante o dia, tem que ser muito bem pensado, né? Então foi assim, acho que para mim a maratona foi uma das minhas provas mais marcantes. Tenho outras, né, com questão de recordes, outras, mas em questão de preparação do ciclo e de vencer mesmo a distância de 42 quilômetros, ele é assim desafiador. Olha, quando eu penso no que mais me motiva, acho que é difícil pensar em uma coisinha só. Assim. Eu tenho como motivação muito quando eu vejo assim, nossa, esse período foi difícil e tá correndo foi essencial para vencer esse período. Nossa, que bom que eu fiz esse treino, que eu fiz essa corrida, que eu vou enfrentar esse dia, esse problema, essa situação melhor. E também, uma das coisas que mais me motiva, assim, é o impacto que eu vejo que tem para as pessoas. As mensagens que eu recebo de superação mesmo das pessoas, como esse que eu recebi hoje, do bem que a corrida faz, da inspiração que eu levo para as pessoas, que eu levo para mulheres, que eu levo para mães, donas de casa, profissionais, que também se encontraram na corrida ou que estão se encontrando, é uma grande motivação. E de você poder acreditar que você pode, que você consegue, que, cara, a pessoa fala, nossa, eu não corria 1 quilômetro, Bárbara, eu tô correndo 5 quilômetros e ela tá super feliz. E então, assim, é uma motivação muito grande isso, assim, ver o bem que faz para as pessoas, o incentivo ao esporte, a cuidar da saúde, né, mulheres que, não só no público em geral mesmo, mas eu recebo muito de mulheres, né, o meu maior público, ver que elas enfrentam muitas vezes a descrença de poder conseguir, e como eu disse, até da gente mesma, às vezes a gente chega a não acreditar que nós somos capazes, então me motiva, sabe, porque é uma coisa muito pequenininha, mas que ela tem um impacto gigantesco na vida das mulheres, na vida de uma mãe que está cansada, que acabou de ter filho e não está dormindo bem e quer melhorar a qualidade de vida, na vida da dona de casa que está ali servindo o marido, servindo os filhos e às vezes esquece de servir a ela mesma com uma simples caminhada, com uma simples corrida, e fazer isso sem se culpar de achar que está fazendo menos para quem ela ama, né? Para profissional que está ali durante o dia todo cansada, exausta, mas que chega e vai fazer seus 30 minutos, para a pessoa que está ali querendo perder peso, que está lutando contra a balança, encontra na corrida um meio de incentivo, né, e que vai correr, porque muitas vezes você vai correr e você tem medo de quê? Do julgamento. Quantas pessoas já me relataram, quando eu corria, eu falo, gente,
corpo. Não, às vezes você acha que tem que ter a roupa certa, que tem o jeito certo, que tem que ter o braço certo, a respiração certa, e você fica com vergonha dos outros, das pessoas ficarem olhando. Então as pessoas vencem vergonha e sai e vai mesmo com a roupa que tem, que não é a roupa da moda, que não é o conjunto combinando, que não é o tênis, né, da moda, e vai, sabe? Então, por ela. Então, assim, são coisas muito motivadoras de ver essas pessoas se desafiando e, o mais importante, ficando felizes, se encontrando mesmo.